Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho hoje de balanço energético e da sua distribuição no nosso organismo, né? Baseado nos macronutrientes, carboidrato, gordura e proteínas, e entender como é que a relação entre eles funciona para a gente manter o nosso peso controlado, tá? Bom, falando da reserva energética em si, a gente tem que ter na cabeça que a maior parte da nossa reserva está em forma de gorduras. Tá? E quando a gente tem um ganho expressivo de peso, considerando parâmetros normais, sem falar exatamente de exercício físico ou algum plano alimentar específico, esse ganho de peso ele acontece excessivamente e principalmente pelas gorduras. Tá? Eu peguei aqui dois exemplos para demonstrar para vocês como é que mais ou menos ocorre. Eu peguei aqui um paciente de 70 quilos, um indivíduo magro, né, de 70 quilos, né, para sua altura. E como é que fica mais ou menos a distribuição para esse paciente? Do peso total dele, a gente focando só na parte de gordura, proteína e carboidrato, a gente tem mais ou menos de carboidrato apenas cerca de 500 gramas, de meio quilo de reserva de carboidrato, né? Então é a nossa menor reserva de energia no nosso organismo e que ela pode ser consumida em poucas horas ou dias, tá? Depois disso, ele vai ter mais ou menos cerca de 6,5 kg de quantidade de proteína distribuída no corpo, né? Que é basicamente ali na massa magra e algumas outras fibras musculares que a gente tem distribuída pelos nossos órgãos. E na sua imensa maioria, a gente vai ter a reserva energética baseada em gordura corporal. Para esse paciente vai ser mais ou menos ali uns 15% de gordura corporal, dá mais ou menos uns 11 quilos de gordura corporal. Quando a gente transforma isso em calorias, esse meio quilo de carboidrato vai representar mais ou menos umas 2.000 calorias de reserva de carboidrato de energia. De proteínas, 38.000 calorias. Já de gordura, se a gente vai ver, vai ser basicamente cerca de 100.000 calorias, né? 99.000 calorias, 100.000 calorias. Quando a gente pega toda essa reserva, a gente vê que praticamente 2/3 da nossa reserva é de gordura, né? E a menor parte fica para a questão do carboidrato. Entendendo isso, eu consigo falar para vocês que a nossa ingesta de carboidrato, proteína e gordura vai refletir em mais ou menos na sua reserva energética. Falando do consumo de carboidratos, o nosso consumo médio de carboidratos ele vai representar cerca de 50% até 100% da nossa reserva de carboidratos, por ela ser muito pequena. E todo o excesso, ou a imensa maioria do excesso do carboidrato, ela não ocorre, como muitos dizem, de ser transformada em gordura, tá? Ela é oxidada, tá? O organismo ele entra numa questão de termogênese para poder queimar o excesso de carboidrato. Essa via que é falada da transformação de gordura em carboidrato, a via existe, mas em seres humanos ela é raramente utilizada. O que faz a pessoa ganhar peso por conta de um consumo excessivo de carboidrato são a ativação de hormônios anabólicos, como por exemplo a insulina, que impedem a queima, a oxidação das gorduras, tá? Então, na verdade, o efeito principal da questão do ganho de peso por um excesso de carboidratos é uma via indireta que impede a queima adequada de gordura, de uso da energia que a gordura tem no nosso corpo, que é a nossa principal fonte. Quando a gente começa a falar um pouco de proteína, a ingesta de proteínas que a gente tem diária, ela equivale a mais ou menos de 1 a 2% da nossa reserva de proteína. O acúmulo da proteína, o ganho de proteínas no corpo, ela vai depender de alguns estímulos. Ou seja, da mesma forma que o carboidrato, se eu apenas só consumir o excesso de proteína, ela vai também indiretamente levar a um ganho de peso, justamente por atrapalhar esse metabolismo das gorduras, e o excesso dele vai tentar ser oxidado pelo organismo, tá? Então, assim, falando em termos gerais, como eu falei, sem interferentes, ele vai atrapalhar indiretamente, mas não é a transformação necessariamente em si em gordura que acontece. E qual que é a diferença do consumo de gordura para esses outros dois? É que o excesso de gordura que eu como, ele não interfere na oxidação da gordura, não interfere na sua queima. Ele serve basicamente para acúmulo. E isso é uma diferença fundamental
quando a gente quer, por exemplo, as pessoas pensam em dietas que fazem restrição de carboidrato, mas não se preocupam com o tanto de gordura que está consumindo, porque se houver um excesso de gorduras, ele vai atrapalhar a questão da perda de peso, porque, por exemplo, em 1 grama de carboidrato, como eu coloquei, ele tem mais ou menos 4 calorias, e 1 grama de gordura tem mais ou menos 9 calorias, então tem mais de 2 vezes a quantidade de caloria quando eu pego 1 grama de gordura e 1 grama de carboidrato. Com o passar do tempo, a gente foi aprendendo com o uso de diversos tipos de dietas, o que funciona mais, o que funciona menos, e a gente não tem um conceito totalmente fechado nesse sentido. Mas a gente vê que uma redução proporcional dos macronutrientes tem um efeito a longo prazo semelhante a algumas dietas muito restritivas, por alguns motivos, né? Primeiro, porque você consegue impedir esse desbalanço da questão das reservas energéticas, tá? Não consumindo excesso de gorduras, nem de proteínas, nem de carboidratos. E segundo que algumas dietas que fisiologicamente fazem algum sentido, elas conseguem te dar uma redução um pouquinho mais rápida de peso no começo, mas a longo prazo ela se iguala a umas dietas mais tradicionais. Então, assim, o que a gente tem aprendido é que aparentemente faz sentido ter uma redução um pouco maior no carboidrato para que essa reserva energética não seja excessiva e a gente não tenha um estímulo da insulina impedindo a oxidação da gordura, tá? Impedindo a queima da gordura. E a gente tem visto também que a ingesta adequada de proteínas, não excessiva e nem em falta, permite com que a pessoa, junto com exercício e tudo mais, mantenha uma massa magra ou adquira uma melhor massa magra, e a própria termogênese, né, a própria atividade para poder consumir aquela proteína, faz com que a pessoa consiga ter uma melhor saciedade e tenha uma ligeira vantagem em relação ao gasto energético basal, tá? Então, assim, dietas que fazem muito sentido, como, por exemplo, a low carb ou a cetogênica, elas realmente têm uma base fisiológica que explica isso. Porém, às vezes, os erros são de tentar fazer a dieta a muito longo prazo, porque tem alguns efeitos colaterais que a pessoa pode sentir pela falta do carboidrato, se sentir mais irritada, mais cansada, mais fadigada. E também alguns erros nas proporções, de tentar deixar muito livre a questão do consumo da gordura, o que faz com que o balanço energético não fique negativo de uma maneira que a pessoa perca peso. E tentar manter a longo prazo dietas que são muito restritivas, como por exemplo a cetogênica. A gente vê que alguns programas eles funcionam melhor quando você usa ele a curto prazo e você reintroduz o carboidrato ao longo do tempo, carboidratos de boa qualidade, né, logicamente falando. Então, assim, o melhor caminho para quem tem uma dificuldade para selecionar especificamente alguns tipos de alimentos é fazer uma redução proporcional desses macronutrientes, podendo, nesse caso, diminuir um pouco a proporção do carboidrato para que você não deixe de ter a fonte principal de energia, mas você também não sofra os efeitos de uma falta importante dele, e que você permita dessa forma, juntamente com exercício físico, a possibilidade da queima da gordura, da oxidação de gordura, porque se você fica consumindo carboidrato excessivamente ou carboidrato o dia inteiro, você está sempre estimulando a produção de insulina ali para poder você impedir, né, bloquear essa questão da queima de gordura, tá? Dentre isso também a gente não deixa de aproveitar os quesitos de saciedade, que é um pouco de gordura, um pouco da proteína fase, e a gente consegue levar isso a um prazo mais longo. Logicamente aqui eu não estou falando de certas particularidades, como por exemplo uma tendência familiar, tudo aquilo que eu falei no outro vídeo que vai interferir. Isso é apenas um ponto que a gente está olhando individualmente, tá certo? Então assim, aos poucos a gente vai juntando as informações para poder a gente ir entendendo como é que elas se misturam, tá? Mas eu preciso colocar individualmente para que cada ponto tenha a sua informação bem detalhada, tá ok? Mandar um abraço aí para as turmas 30, 31, 32 da Unic, onde eu acabo fazendo parte do grupo de tutoria das aulas do PBL.
e agora já começando a participar um pouco das ligas acadêmicas. Queria agradecer o apoio e os convites, tá? Fico muito feliz de poder participar aí com vocês do crescimento profissional de vocês aí, futuros médicos, futuros colegas, tá bom? Então fica aí meu abraço, meu agradecimento e aguardo vocês para o próximo vídeo. Um abraço!